mineração é uma das principais atividades econômicas do país. Apesar dos benefícios que o setor proporciona para as atuais e futuras gerações, os impactos e os danos ambientais são irreversíveis, já que as riquezas minerais se esgotam. De acordo com o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, em 2012, a extração nacional de minério arrecadou 51 bilhões de dólares. A mineração sempre foi importante para a sociedade, desde as sociedades antigas até a sociedade contemporânea que nós estamos. Desde a idade da pedra, a pedra lascada, a idade do cobre, do ferro, e aí vai toda uma história onde o aproveitamento dos bens minerais sempre foi fundamental para a sociedade humana. Em 2012, o Brasil exportou 350 milhões de toneladas de minérios. Mais da metade da exportação foi de bens primários, minérios sem qualquer beneficiamento. Essa carga, extraída pela MMX e por outras mineradoras, percorrerá 500 quilômetros até chegar ao seu destino: o mercado transoceânico. 28,4 milhões de toneladas de minério são embarcados para a China. Boa parte de Xangai é construída com minério da Vale, o nosso minério. A mina de Brucutu inclui a maior planta de concentração de minério em implantação hoje no mundo. Entre as vantagens competitivas, a mina tem baixo custo de produção e excelente qualidade no minério de ferro. Sua reserva é de 737 milhões de toneladas de minério de ferro. Estamos no complexo do Pico. Essa é a mina de Sapecado. Olha o tamanho desse 504 aí, ao pátio. Isso aí carrega em torno de 180 toneladas. É muito minério, muito peso. Do Pico aqui, né, que hoje é tombado pelo patrimônio histórico. Aqui o fundo da cava do Sapecado. Toda essa parte aqui, ó, isso vai ser tudo lavrado. Ou seja, isso tudo vai virar bens de consumo e vai ser revertido aí em benefício para a sociedade, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, estão achando que a gente está destruindo, não, a gente está explotando para transformar. A empresa brasileira, Vale, a terceira maior mineradora do mundo, é constantemente acusada, nos diversos países em que atua, por crimes ambientais e trabalhistas, além de interferir diretamente no deslocamento de populações, alterando de forma dramática a realidade dessas comunidades. Até 2015, o setor deve abrir 150 mil postos de trabalho. E só no ano de 2013, a companhia Vale deverá preencher 6.600 novas vagas. 2011, 126 mil empregados. A mineração é o setor que mais mata, mutila e enlouquece trabalhadores. E uma das atividades mais insalubres e mal remuneradas. A Vale contrata novos empregados usando as redes sociais. Curtir. A Vale acredita que, para um projeto ser grandioso, ele não pode favorecer apenas os números, mas também as pessoas. Centenas são atendidas pelos projetos sociais. São programas de educação, formação profissional e desenvolvimento territorial, exercendo um papel fundamental no crescimento sustentável dos municípios e das pessoas. Igual no terreno nosso ali, ó. Eles rebentaram a cadeia e vem com o trator e entopem tudo para se florestar, o meio ambiente chegar, não vê. Eles entopem tudo de terra e deixam. Eles é covarde demais. Igual a gente aqui tá abandonado, a gente não tem apoio de política nenhuma, entendeu? Não tem apoio do poder público. Praticamente o prefeito pegou, falou assim, toma CCN, aqui, ó, tá nas suas mãos, você faz o que você quiser. Enquanto isso, a gente está aqui, ó, a CCN está atropelando a gente, passando por cima.
A maior mina de ferro do mundo está localizada na região de Carajás, que consequentemente sofre intensos danos socioambientais, afetando a vida de mais de 3 milhões de pessoas. É a área brasileira mais impactada pela mineração. Nós pousamos aqui pensando em abastecer o helicóptero, mas havia a curiosidade da clareira. Por que existia clareira? Logo no pouso, a primeira impressão é que poderia ser manganês. Mas na primeira martelada, o fato de haver uma poeira avermelhada verificou que era uma canga de minério de ferro. E se confirmou que em Carajás havia as maiores reservas de ferro de alto teor do mundo. Isso é coisa que está mais gravada no meu coração e na minha mente, é esse pouso, né? Carajás atinge números impressionantes. 5 milhões de toneladas ao mês. É muito ferro. A mineração de ferro em Conceição do Mato Dentro é um projeto ambicioso feito por uma das maiores mineradoras do mundo, com sede no Reino Unido. Tudo isso que a gente vê aqui é o complexo da Serpentina, que é conhecido aqui em Conceição do Mato Dentro como Serra da Ferrugem. A expectativa com a exploração do minério de ferro é que em 10 anos essa paisagem mude completamente e essa serra que desapareça. Para se ter uma ideia das mudanças que a paisagem da região vai sofrer, não precisamos ir longe. Desembarcamos a pouco mais de 150 quilômetros daqui, em Itabira. Conhecida como Cidade do Ferro, Itabira é o berço da Companhia Vale do Rio Doce, chamada atualmente de Vale. O ferro exportado para vários países é a base da economia do município. É o que sustenta a cidade. Itabira é a cidade brasileira com o maior número de suicídios. Enquanto a média nacional de 2012 foi de um suicídio para cada 25 mil habitantes, Itabira teve um caso para cada 1.500 habitantes. É muito ferro. A mineração, ela destrói o que é tradicional para construir uma outra lógica. E nessa construção dessa outra lógica, as populações ficam fora, né? Porque não cabe dentro desse contexto. A empresa chega e começa a tirar as cangas, que é a nossa cobertura das nossas serras e que funciona como uma esponja que permite a recarga, então a chuva cai e vai descendo devagar pelas cangas. Para as empresas mineradoras de ferro, as cangas são estéril. Então ela faz aquelas pilhas imensas de estéril. Estéril é lixo, é coisa que ela não quer. Ela quer chegar aí no minério. Então ela tira de repente todo um aquífero que está embaixo de uma serra, ela bombeia, ou para uso próprio, a maioria, ou vai pôr para uma outra vertente, e o que acontece? A 5 quilômetros de distância, 10, 15, comunidades que sempre tiveram a sua nascente, que viviam daquilo, começam a ver secar, e não entendem muitas vezes o motivo. Ó, isso aqui era poço, ó. Aqui. Não, isso aqui não dura 2 anos mais, não. O questão lá na nascente dela lá, isso aqui não dura 2 anos mais, não. A água que é cristalina. Tomava banho, depois disso deu coceira, até ferida deu. A mineração ela é necessária. Cabe realmente se saber bem aproveitar, bem controlar e se ter bons projetos do ponto de vista do fechamento da mina. O mau uso ele tem a ver com boas leis, mas tem a ver também com bons gestores. Infelizmente estamos num país democrático, onde a gente pode eleger os vereadores, os deputados, os senadores, prefeitos, governadores e a própria presidência. As empresas de mineração são uma das que mais financiam campanhas eleitorais no Brasil depois das construtoras. Então são um número extraordinário, com mais de 20 milhões de reais doados para campanhas eleitorais e por coincidência, né, digamos, o relator da proposta é um dos que mais recebeu dinheiro das mineradoras. Então, a primeira coisa é essa, as mineradoras têm muita influência no parlamento através de doações de campanha. O ministro de Minas e Energia também tem vínculos importantes com essas empresas de mineração. O Código de Mineração em vigor no país é de 1967 e não corresponde de maneira adequada à realidade da atividade nos dias de hoje.
Atualmente, um novo código está sendo proposto pelo governo, com a intenção de multiplicar de 3 a 4 vezes a extração mineral, até o ano de 2030. Naquele código, no artigo 54, falava sobre a proteção às fontes d'água, falava a proteção aos impactos de vizinhança, falava sobre a proteção à poluição do ar mesmo. E nesse código você não tem uma menção, sequer uma menção, nem aos impactos sobre as comunidades, nem aos impactos sobre a água e as fontes d'água ou o ar. Não é uma coincidência que o projeto de lei em terras indígenas e o Código da Mineração estejam tramitando juntos nesse momento depois de tanto tempo. É porque os interesses da mineração querem invadir as terras indígenas, assim como querem invadir o conjunto do território nacional. A dúvida que fica diante desse contexto é: até que ponto é aceitável a ambição humana? Vale todo o retorno financeiro e o status de termos em nossas terras uma empresa que é referência global? O que está em xeque é o patrimônio ambiental, a vida de cada trabalhador, as comunidades desapropriadas e todas as consequências negativas entrelaçadas na retirada desses minérios. Ah, desisti já, hein? Não, filma aí, Diego. Depois você edita. Filma aí. É o filme, né? Não para não. Agora só o cachorro. Não para não, para não, para não. Ele edita. Aí, ó. É. Mais, de novo. Uhul! Chego à sacada e vejo a minha serra. A serra de meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão. A serra que não passa. Era coisa dos índios, e a tomamos para enfeitar e presidir a vida neste vale soturno, onde a riqueza maior é a sua vista contemplá-la. De longe, nos revela o perfil grave. A cada volta de caminho, aponta uma forma de ser, em ferro, eterna, e sopra a eternidade na fluência. Esta manhã acordo e não a encontro. Britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões no trem monstro de 5 locomotivas. Trem maior do mundo, tome nota, foge minha serra. Vai deixando no meu corpo a paisagem mísero pó de ferro. E este não passa.